O que você faria se soubesse que sua vida poderia ser completamente diferente, mas alguma coisa te prende no mesmo lugar? Muitas vezes não percebemos, mas carregamos correntes que não são de ferro, mas pesam como se fossem. Elas são feitas de culpa, lembranças dolorosas, medos e arrependimentos. Pensamos que o tempo por si só vai resolver tudo, mas os anos passam e a sensação de paralisia continua. Há momentos em que tentamos seguir em frente, mas algo nos puxa de volta, como se tivéssemos amarras presas à alma. Você já sentiu isso? Já teve a impressão de estar andando em círculos, revivendo as mesmas dores, enfrentando os mesmos desafios, como se estivesse preso em uma história que nunca muda? Talvez, no seu coração, você já tenha tentado diversas vezes começar de novo, mas o peso do que passou ainda ecoa, como se a vida insistisse em lembrar dos momentos que você gostaria de esquecer. Pode ser um erro que te marcou, uma traição que te feriu, um sonho que desmoronou. Algumas feridas parecem não cicatrizar e, sem perceber, o passado se torna uma prisão que não tem grades visíveis, mas mantém você cativo da mesma forma. Mas no fundo você sabe, Deus não quer que você viva assim. O Senhor nunca planejou que a sua história fosse feita apenas de lembranças de dor. Ele não quer que sua mente fique presa ao que já passou. A promessa dele é de renovação, de restauração, de um recomeço verdadeiro. Mas existe uma escolha a ser feita: continuar segurando o que te prende ou confiar que ele é poderoso para transformar tudo. A palavra de Deus diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Isaías 43, 18, 19. Esse versículo não é apenas um conselho, é um chamado. Se Deus está dizendo para esquecer o que passou, significa que Ele tem algo maior adiante. Mas por que então tantas pessoas permanecem agarradas ao que já se foi? Por que é tão difícil soltar o passado? O medo do desconhecido nos faz achar que o que vivemos até agora é tudo o que podemos ter. As lembranças dolorosas se tornam parte da identidade, como se o sofrimento definisse quem somos. Mas isso não é verdade. O recomeço não significa apagar a história, mas permitir que Deus ressignifique o que parecia irreparável. Quando entregamos tudo em suas mãos, Ele não apenas nos liberta do passado, mas nos capacita para viver algo novo. Algo que vai além do que imaginamos. O que está te segurando hoje? O que ainda ocupa espaço no seu coração, impedindo que Deus faça uma obra nova? Talvez a resposta para a mudança que você tanto espera não esteja no tempo, no acaso ou em circunstâncias externas. Talvez a resposta esteja dentro de você, na decisão de confiar e se entregar. Deus está te chamando para recomeçar. Existem prisões que não possuem grades, mas ainda assim mantêm as pessoas confinadas. São correntes feitas de lembranças que insistem em se repetir, de vozes do passado que ecoam dentro da mente, impedindo qualquer avanço. Às vezes, essa prisão se disfarça de nostalgia, como se os dias antigos fossem melhores do que qualquer coisa que possa vir pela frente. Em outros casos, ela assume a forma de culpa, um peso silencioso que empurra para trás toda vez que se tenta seguir adiante. O passado tem um poder estranho sobre a vida de quem não aprendeu a colocá-lo no lugar certo. Ele pode ser um professor ou um carcereiro, pode ensinar lições valiosas, mas também pode paralisar, impedindo qualquer nova construção. O inimigo sabe disso. Ele não precisa inventar mentiras sofisticadas, basta fazer com que alguém viva relembrando o que não deu certo, o que machucou, o que se perdeu. Aos poucos, a mente se acostuma com a ideia de que nada realmente pode mudar, e o desejo de recomeçar se enfraquece.
Quantas vezes alguém tenta dar um passo diferente, mas no fundo acredita que vai fracassar de novo? Quantas vezes há uma porta aberta, mas o medo do que já aconteceu antes impede que ela seja atravessada? O passado se torna uma cela sem cadeado, onde a pessoa não está de fato presa, mas não consegue sair porque acredita que não há outro caminho. Essa sensação de repetição é sufocante. Parece que, por mais esforço que se faça, sempre se volta ao mesmo ponto. Erros que pareciam superados retornam, padrões de comportamento se repetem, pessoas semelhantes cruzam o caminho trazendo as mesmas dores, como se a vida fosse um ciclo que nunca se rompe. Mas isso não é verdade. Deus está sempre em movimento, sempre criando, sempre preparando um novo caminho. Ele não é um Deus que apenas revive lembranças, mas aquele que constrói novos começos. A verdadeira questão é: por que insistimos em olhar para trás quando Deus está nos chamando para olhar adiante? Muitas vezes, a resposta está no conforto daquilo que já é conhecido. Mesmo que tenha sido doloroso, o passado é familiar e o novo sempre traz incertezas. Mas nenhuma transformação acontece sem coragem. Nenhuma renovação é possível sem a disposição de soltar o que já passou. Se existe algo que ainda pesa, que ainda machuca, que ainda prende, é hora de decidir: continuar carregando isso ou confiar que Deus tem algo muito maior adiante. O passado não tem o direito de definir o futuro quando Deus é aquele que escreve a última palavra sobre a vida de alguém. O que ele tem não é repetição, não é mais do mesmo, é algo novo, algo que já está surgindo. Ele te chama para o novo, mudar de cidade, trocar de trabalho, começar novas amizades, apagar fotos, bloquear contatos. Tudo isso pode dar a sensação de um recomeço, mas será que é suficiente? Algumas pessoas passam a vida tentando começar de novo, mas, no fundo, continuam presas ao mesmo vazio. Isso acontece porque o verdadeiro recomeço não é uma mudança externa, mas uma transformação interna. Deus não trabalha apenas na superfície. Ele não quer apenas melhorar circunstâncias. Ele quer renovar o coração. A grande questão é que muitos esperam que um recomeço venha de fora para dentro, como se uma mudança no ambiente fosse suficiente para mudar quem se é por dentro. Mas quantas vezes alguém já tentou fugir de algo e percebeu que o problema foi junto? Isso acontece porque o passado não fica para trás quando ainda está vivo dentro da mente e do coração. Um recomeço genuíno começa quando há uma entrega real. Quando se para de tentar consertar tudo com as próprias forças e se permite que Deus faça o que só Ele pode fazer. Existem marcas que não se apagam sozinhas, dores que não são resolvidas apenas com o passar do tempo. Mas Deus não apenas cura, Ele transforma. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Essa promessa revela que Deus não apenas melhora o que já existe, Ele faz algo completamente novo. O coração endurecido pelo passado é substituído por um coração sensível à voz dele. O espírito abatido pelas dores da vida é restaurado com um novo sopro de esperança. Esse é o recomeço verdadeiro. Um renascimento interno, onde as coisas antigas perdem o poder de definir o futuro. Muitos acham que recomeçar significa apagar tudo e fingir que nada aconteceu, mas Deus não nega a história de ninguém. Ele apenas transforma o que parecia irreparável. Um recomeço não é um esquecimento forçado, mas uma nova visão sobre tudo o que aconteceu. Quando Deus renova alguém, Ele não apaga o passado. Ele usa cada detalhe para construir algo maior. O problema é que nem todos querem essa renovação completa. Muitos querem apenas um alívio temporário, uma mudança superficial que os faça sentir melhor por um tempo, mas sem realmente deixar que Deus faça uma obra completa. Recomeçar de verdade
exige rendição. Exige confiar que o que Deus está fazendo é maior do que aquilo que já passou. O que Deus tem para aqueles que confiam nele não é uma versão melhorada da vida antiga. É algo novo, algo que nasce da restauração completa. Quando ele dá um coração novo, não significa que tudo ao redor muda instantaneamente, mas significa que, mesmo que as circunstâncias permaneçam as mesmas por um tempo, algo dentro já foi transformado. O verdadeiro recomeço não começa com mudanças externas. Ele começa quando se permite que Deus renove aquilo que ninguém mais pode ver, mas que muda tudo o que vem depois. Nem tudo o que se carrega hoje foi feito para acompanhar o próximo passo. Há bagagens que pesam mais do que deveriam, hábitos que enfraquecem a fé, relações que desviam do propósito e pensamentos que travam qualquer avanço. Seguir em frente não é apenas caminhar, é também aprender a soltar o que não faz mais sentido. Deus tem um novo tempo preparado, mas não há espaço para o novo se o coração ainda está cheio do que deveria ter sido deixado para trás. Muitos querem uma nova direção, mas se recusam a soltar o que já não serve. Oram por respostas, mas quando Deus pede para abandonar algo, hesitam. Não porque não querem mudança, mas porque se acostumaram ao que já conhecem, mesmo que isso os machuque. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. João 15:16. Se Deus escolheu, significa que há um propósito. Mas caminhar nesse propósito exige desprendimento. Não se pode carregar o peso do passado e, ao mesmo tempo, agarrar o que Deus está entregando. Algumas respostas vêm apenas depois da renúncia. Enquanto as mãos estiverem cheias do que já passou, não há como receber o que está por vir. Muitos insistem em permanecer nos mesmos ciclos, revivendo os mesmos erros, alimentando os mesmos medos. Mas Deus não chama ninguém para a estagnação. Ele ensina, transforma, liberta. Mas há momentos em que Ele também pede que se solte, que se deixe ir, que se confie no que ainda não se vê. Nem sempre é fácil. O coração pode querer se apegar ao que parece seguro, mesmo quando isso impede o crescimento. Mas o que está sendo carregado hoje é parte do caminho ou um obstáculo para seguir adiante? Essa é uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Talvez seja um relacionamento que já não edifica, mas que apegos emocionais impedem de soltar. Pode ser um pensamento de incapacidade, uma crença errada sobre si mesmo, que amarra qualquer possibilidade de avanço. Pode ser o medo do futuro, a necessidade de controle, a dificuldade em confiar. Cada pessoa tem algo que precisa deixar no passado para conseguir viver o que Deus preparou. Recomeçar não significa apenas dar um passo novo, mas estar disposto a abrir mão do que trava o crescimento. Se há algo que Deus está pedindo para soltar, então é porque Ele tem algo maior para entregar. Mas Ele nunca força. A decisão precisa ser tomada com fé. O que precisa ser deixado para trás hoje? O que ainda ocupa espaço dentro do coração e impede que o novo se manifeste? A resposta já foi dada. Agora a escolha está diante de você. Há momentos em que parece impossível seguir adiante. A mente quer continuar, mas o coração está cansado. Os passos ficam pesados, como se algo invisível impedisse qualquer movimento. Depois de muitas tentativas frustradas, o medo de tentar de novo se instala. O desejo de recomeçar existe, mas falta força para dar o primeiro passo. A verdade é que, quando Deus quer fazer algo novo, Ele não apenas prepara o caminho, mas chama para o movimento. Ele não nos criou para viver estagnados, paralisados pelo passado ou pelas incertezas do futuro. Há um tempo para se refazer, mas também chega o momento de levantar e avançar. Levanta-te, toma tua cama e anda. João 5:8. Essa frase dita por Jesus revela uma ordem clara. O tempo de esperar já passou.
Quantas vezes o desejo de mudança esbarra na hesitação, o medo do desconhecido, a insegurança sobre o que pode dar errado, a lembrança das tentativas que não funcionaram antes. Tudo isso faz com que muitos permaneçam no mesmo lugar, esperando que algo mude sem que precisem dar o primeiro passo. Deus não trabalha na vida de quem apenas deseja, mas na vida de quem obedece. Quando Ele chama para se levantar, não é uma sugestão, mas um comando. Quem escolhe permanecer caído, segurando o que já deveria ter sido deixado para trás, acaba perdendo a oportunidade de viver o novo que Ele tem preparado. Há promessas que estão à espera de um posicionamento. Enquanto o coração estiver fixo no que passou, não haverá espaço para o que Deus quer fazer. Ele chama para um recomeço, mas esse recomeço exige atitude. A espera não pode ser uma desculpa para a inércia. Existem situações que só mudam quando se decide agir. Há orações que já foram respondidas, mas a resposta exige movimento. O problema é que, muitas vezes, as pessoas querem ver para depois acreditar. Querem sentir segurança antes de dar o passo. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele diz para levantar antes mesmo que as circunstâncias pareçam favoráveis. Ele pede fé antes da evidência. Quem permanece parado, esperando tudo se ajeitar antes de agir, pode nunca sair do lugar. O chamado de Deus não vem com garantias visíveis, mas vem com a certeza de que Ele está no controle. Quando Ele diz que é hora de se levantar, significa que já preparou o caminho. O passado não pode mais segurar quem decide confiar. O medo não pode mais impedir quem escolhe acreditar. A dúvida não pode mais travar quem entende que Deus está à frente. A mudança não acontece enquanto se espera que o cenário fique perfeito. O milagre vem no movimento. No instante em que a fé supera a hesitação, algo novo começa a acontecer. O que parecia impossível já começou a se tornar realidade. Muitas vezes se espera um sinal, uma confirmação, algo que torne mais fácil dar o próximo passo. Mas Deus já deixou claro que Ele é aquele que faz nova todas as coisas. O que ainda te impede de confiar? O que ainda te mantém preso a algo que já deveria ter ficado para trás? Recomece agora. O recomeço não acontece quando todas as respostas aparecem. Ele começa quando se escolhe confiar, mesmo sem enxergar o que vem depois. Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa apenas de um coração disposto. Você consegue sentir esse chamado dentro de você? O desejo de seguir adiante, de se libertar do que já passou, de viver o novo que Deus preparou? A resposta já está dentro do seu coração, porque foi Ele quem plantou esse desejo em você. Agora, antes de seguir com o dia, entregue tudo nas mãos dele. Vamos juntos falar com Deus, pedir que Ele nos fortaleça e que nada mais nos segure no que já passou. Esse é um momento especial, um momento só seu com Deus. Respire fundo e deixe que Ele toque seu coração. Vamos orar. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Sei que nada está oculto aos Teus olhos. Tu conheces cada pensamento, cada dor, cada lembrança que ainda pesa dentro de mim. Eu Te entrego tudo. Tudo o que ainda me prende, tudo o que me faz olhar para trás, tudo o que me impede de seguir adiante. Eu sei que Tu és o Deus que renova, que transforma, que faz nova todas as coisas. Mas, às vezes, me sinto fraco. Sei que preciso me levantar, mas o medo, as dúvidas e as incertezas tentam me paralisar. Hoje eu Te peço, Senhor, fortalece o meu coração. Dá-me coragem para dar os passos que preciso dar, mesmo sem ver todo o caminho à minha frente. Tira de dentro de mim todo o peso que não vem de Ti. Se há feridas que ainda não cicatrizaram,
Eu te peço que derrames sobre mim o teu bálsamo de cura. Se há lembranças que ainda me machucam, eu te peço que transformes essas dores em testemunhos de superação. Que nada do meu passado tenha mais força para me impedir de viver o futuro que tu preparaste para mim. Pai, eu sei que tu já começaste uma obra em minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor não me criou para viver preso ao que já passou. Eu te louvo porque sei que há um novo tempo se iniciando. Mesmo que eu ainda não veja, eu escolho confiar. Mesmo que as circunstâncias ao meu redor ainda pareçam as mesmas, eu sei que dentro de mim algo já começou a mudar. Peço que a tua presença me acompanhe em cada passo, que eu não dependa das minhas próprias forças, mas que aprenda a descansar em ti. Renova em mim a fé que me faz seguir, a esperança que me dá forças e o amor que me mantém firme no teu caminho. Se há algo em minha vida que preciso deixar para trás, me ajuda a soltar. Se há decisões que preciso tomar, me dá discernimento para escolher conforme a tua vontade. Que eu não me prenda ao que já passou, mas que meu olhar esteja sempre voltado para aquilo que tu ainda vais realizar. Pai, eu sei que a minha vida está em tuas mãos. Sei que os teus planos são maiores do que os meus e que os teus caminhos são melhores do que os que eu poderia escolher. Eu me rendo completamente a ti. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela certeza de que não estou sozinho. Obrigado porque, mesmo quando tudo parecia sem saída, tu já tinhas preparado um novo começo. De coração aberto eu me entrego. Hoje eu aceito esse recomeço para a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus já começou algo novo em sua vida. O passado não tem mais o direito de te definir, porque quem escreve a sua história é aquele que faz tudo novo. Esse recomeço não é apenas uma possibilidade, ele já está acontecendo. Cada oração, cada decisão de confiar, cada passo dado em fé são partes desse processo. Agradeço por ter ficado até aqui.